repercutimos aqui na Jovem Pan uma mega operação contra o crime organizado, realizado durante a semana, revela como as facções do PCC também se infiltram em setores da economia. Entre os crimes investigados estão a adulteração de combustíveis, lavagem de dinheiro e a sonegação de impostos. Vamos entender melhor então essa história, repercutir um pouco com o historiador e sociólogo Joel Paviotti. É isso, né? Joel Paviotti. Tudo bem, doutor? Uma ótima tarde ao senhor. Que bom conversarmos aqui neste domingo na Jovem Pan. E a gente tem acompanhado algo que nos assusta, porque de uma forma e de outra, como estávamos comprando o combustível, estávamos alimentando o crime organizado e de forma indireta, na verdade, ou até direta em alguns momentos. Eles conseguiram enraizar em diversos setores. De que forma? Onde nós erramos para que isso acontecesse? Bom, boa tarde para todo mundo da Jovem Pan. O PCC ele é uma empresa aí legal do mundo do crime que vem crescendo muito nas últimas 2 décadas, mas sobretudo a partir de 2015, e ele acabou tomando toda a cadeia produtiva do tráfico de drogas no Brasil e para fora do Brasil também, né? Então hoje o PCC ele comanda desde a plantação de cocaína na Bolívia, de coca na Bolívia, até entregar isso daí na porta da Europa ou da África. E isso tem gerado muito dinheiro. Só que você só consegue gastar esse dinheiro e usar esse dinheiro para enriquecimento se você colocar ele para ser lavado, ou seja, colocar ele na economia formal. Então o PCC acaba se aproximando, se infiltrando na economia formal para fazer a lavagem do dinheiro da sua principal atividade, que é o tráfico transnacional de drogas. E aí que a gente começa a ver o PCC em várias atividades agora no setor financeiro, tomando conta da cadeia produtiva, né, de uma parte da cadeia produtiva de combustíveis, por exemplo, no Brasil. A gente também chama nesta conversa o João Belucci, que faz uma outra pergunta ao senhor. João. Eu queria perguntar para o senhor justamente a questão de quem que se imagina que sejam os líderes ou o conselho, vamos colocar assim, do PCC, porque sempre tem essas operações, aí agora foi no mercado financeiro, agora foi numa prateleira ali de presos que não me parecem. Aí tem aquela questão que alguns mandados de busca e apreensão ou de prisão, eles foram vazados e não encontraram os alvos dessas operações agora. Parte deles não foram encontrados, o que dá a entender que o poder público também, ele de alguma forma, ele participa ali. Qual que é a sua leitura em termos de hierarquia do PCC? Onde estão os líderes? Quem é a baixa prateleira? Quem são os executores? Porque cada hora que sai para a gente, hora é posto de gasolina, fábrica, indústria química, onde que eles não estão? Tá. O PCC é dividido, as chefias do PCC se chamam sintonias, né? E a final seria os 10, 12 ali, né, chefes do PCC final seriam a sintonia geral final. Alguns desses estão presos, alguns estão soltos, alguns estão no Brasil, alguns estão na Bolívia. É muito difícil agora mapear onde esses caras estão ou chegar mesmo até eles. Mas não necessariamente essas pessoas que estão com mandado de prisão ou foram investigadas, elas são necessariamente filiadas ao PCC. Muitas vezes elas têm uma conexão, uma participação, elas fazem negócio com o PCC sem necessariamente serem filiadas e elas lavam o dinheiro para o PCC. Como o PCC está no período de infiltração, que é um período que toda facção criminosa passa, vai ficar cada vez mais difícil a gente conseguir entender e saber quem realmente é filiado mesmo, que faz parte da estrutura, é uma peça do sistema PCC, ou quem é um colaborador do PCC. Na prática fica a mesma coisa, porque está todo mundo trabalhando com o crime organizado. Mas a sistemática do PCC é complexa e é um sistema burocrático dividido em vários departamentos. Tem a sintonia dos países, a sintonia das cidades, as sintonias do progresso, as sintonias da burocracia, vários setores que deixam bem complexa a estrutura do PCC, e aí faz com que um nome não seja tão importante quanto a função que ele tem. Porque se esse nome é preso, ou ele sai ou ele é morto,
o PCC rapidamente substitui essa peça. Então a gente está falando de um sistema hierárquico, uma estrutura muito bem organizada, em que você pode fazer substituição de peças. Agora, Joel, essa é uma exclusividade do PCC ou outras facções também já conseguem fazer essa articulação, chegando no mercado financeiro ou em outros setores da sociedade? Toda facção criminosa ela passa por 3 períodos, 3 fases. A fase que ela aparece, né, que a gente chama de fase de início, fase de expansão, em que ela é bastante violenta, que no Brasil a gente pode dizer que 2006 foi a fase de expansão do PCC, até mais ou menos 2016, e a gente tem uma terceira fase, que é a fase de infiltração, que é nesse momento em que essa facção se estrutura bastante e ela consegue se infiltrar na economia, como a máfia faz, e é muito difícil de tirar, porque você já não sabe mais onde está. O PCC ele está passando por essa fase, e talvez a única facção que esteja passando por essa fase aqui também no Brasil seja o Comando Vermelho do Rio de Janeiro. As demais 86 facções criminosas, elas ainda, acredito, não estarem nessa fase. Mas os grandes players aí do tráfico nacional e internacional, que é o Comando Vermelho, com uma distribuição nacional muito potente, e o PCC com uma distribuição internacional muito potente, esses 2 players, com certeza absoluta, eles já estão nesse período de infiltração na economia formal, e a gente vai começar a ver o PCC em várias outras atividades, não só no setor de combustíveis. No setor de combustíveis, é uma prática que pequenas máfias urbanas já faziam, o crime já conhece muito essa questão da adulteração de combustíveis e tal. O PCC tem uma casa muito grande em Ribeirão Preto, que é um local que é típico da cultura sucro-alcooleira, é muito forte lá, e aí aproveitando essas atividades para conduzir essa cadeia produtiva inteira aí de forma ilegal. Né? João? A sua leitura do PCC, ele foi se expandindo, né? Brasil, América Latina, se especula agora até outros continentes. Essa expansão se deu mais por tomada, enfrentamento dos outros grupos, mas em outros locais também foi por parceria, não foi isso? O PCC, quando ele toma a rota caipira, que chama, que é uma rota que vinha do Paraguai até o Porto de Santos, em Ribeirão Preto, quando eles matam o Jorge Rafatumano, que era um grande traficante do Paraguai, e historicamente os traficantes do Paraguai que controlavam a entrada e saída de cocaína para dentro do Brasil, né? Eles faziam esse interposto entre os países andinos que fabricam a cocaína e o Brasil, que é a grande orelha ali que separa os países andinos da Europa. Aí o PCC pegou essas rotas, tomou essas rotas, e rotas nacionais também para dentro do norte, do nordeste, e foi se inserindo e investindo ali e fornecendo cocaína. Onde o PCC chegava, ou o grupo se aliava ao PCC para receber cocaína, ou o grupo se constituía para resistir à entrada do PCC. No Rio Grande do Sul, por exemplo, começou a ter lá 6, 8, 10 facções que era para resistir à entrada do PCC, que não conseguiu chegar lá até hoje. Na Bahia, existem 21 facções criminosas, por exemplo, muitas delas de resistência à entrada do PCC ou de resistência à entrada ao Comando Vermelho, porque são os grandes players de distribuição de cocaína pelo Brasil. Então, o PCC está praticamente em todos os estados brasileiros, ele não está significativamente no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, mas no resto do país sim, em todo lugar que ele chega, nasce uma facção criminosa ou para resistir, ou uma facção criminosa para ser ali a incorporação do PCC dentro daquela localidade. E é por isso que ele tem crescido muito. Informações esclarecedoras, 5h40. Joel, muito obrigado pelas informações, por nos ajudar a entender como esse avanço do crime organizado, João. A gente até ouve, às vezes, as pessoas comentarem que, por parte do crime, é até mais organizado do que o Estado em determinadas regiões. De fato, chegou com essa estrutura gigantesca e ficamos com algumas incertezas, às vezes, do avanço do crime organizado, mas são entrevistas como essa que nos ajudam a entender um pouco mais. Eu espero que a gente volte a conversar nos próximos dias com a repercussão de como nós conseguimos acabar com o crime organizado. Será que esse dia ele vai chegar, Joel? Esperamos que sim, né? Pelo menos que a gente possa reforçar a batalha. Parabéns aí a todas as instituições policiais de contenção, de fiscalização que participaram desse projeto, desse processo, né? Dessas operações. Na verdade, foram 3 operações, né? Todas as 3, a mais parruda dela foi a Carbono Oculto, e colheram os frutos. Foi uma pancada no crime organizado, mas a gente ainda está longe de conseguir efetivamente fazer uma política aí que contenha
o avanço dessas organizações. A gente vai continuar acompanhando. Ótimo final de semana a você.